Nesse primeiro momento, eu não vou ficar mandando muita atividade. Até o momento a gente teve 2 atividades menorzinhas, para não assustar também, né? Porque agora que a gente está pegando ritmo e tudo mais. Devagarzinho a gente vai fazendo um pouquinho de atividade e depois vocês vão ver sentido na coisa toda. Só que é importante vocês irem fazendo, mesmo que seja uma atividade pequenininha, tá bom? É importante que vocês vão fazendo aí para a gente ir caminhando de um jeito bacana. Mas quem não tiver conseguindo, não tem problema. É só a gente ir olhando caso a caso. Às vezes, se eu demorar para responder, é só porque estou agarrada com alguma outra coisa, mas vai todo mundo ser ajudado aí, tá? Então, eu vou começar a nossa aula de hoje. Vocês estão vendo aí, né? O slide, não tá? Sim. Beleza. Então, hoje a gente vai conversar aí um pouquinho. Quando a gente vai montar o cronograma de conteúdo para vocês, tem o primeiro, tem o segundo e tem o terceiro ano. Criaram um troço, que é um troço, mas na verdade é um documento, né, que chama BNCC, que é Base de Núcleo Curricular, de Currículo Comum, né? Basicamente isso. E no segundo ano, na verdade é porque tem o ano regular e tem a EJA, que é, né, para o pessoal que por alguma razão enfrentou dificuldades aí para formar no regular e tudo mais. Boa noite, Isabela. Boa noite, Geraldo, tudo bom? Boa noite, Geraldo. Boa noite. A senhora conseguiu aí, né, acessar a aula direitinho. Então, uma das coisas que pedem para gente passar para vocês é o discurso. Então, hoje a gente vai conversar de um jeito crítico sobre discurso, linguagem e ideologia. Mas aqui, o objetivo, assim, é fazer com que no final do ano vocês se sintam mais críticos. Críticos no sentido assim, nossa, eu estou lendo uma matéria de um jornal, estou lendo ali a capa de um jornal, que seja, e eu estou refletindo sobre isso. O meu objetivo aqui, para além do português, é vocês poderem pensar assim, meu Deus, o quanto que a linguagem é potente. Então, assim, o uso, às vezes, de uma palavra pode ser muito potente e pode ser de propósito. É mais ou menos isso que eu quero trazer para vocês. Então, eu coloquei aí o título da nossa aula de hoje, que é Discurso, Linguagem e Ideologia. Eu vou dar um Ctrl- aqui. Ah, tá. Então, eu acredito que vocês acompanhem, assim, mais ou menos as notícias. E antes de começar a falar mesmo, eu quero que vocês reflitam um pouquinho aqui comigo sobre o quanto, às vezes, a gente não reflete sobre o que as pessoas falam com a gente. Assim, né? Seja pelo jornal, seja lendo um jornal, seja o que a professora está falando, seja o que seu amigo tá... Enfim. Às vezes a gente compra uma informação sem, de fato, refletir sobre aquela informação. E por que isso é tão complicado, né? Porque hoje em dia a gente está tendo acesso a muita informação, né? E todas essas informações, às vezes, a gente até fica meio tonteado, assim, né? Então, a gente precisa, às vezes, filtrar algumas informações e entender o que está acontecendo ali. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, estou ouvindo. Beleza. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Eu peguei uma matéria aqui de jornal, e esse post tem circulado pelo Facebook. É um post do G1, lá da região de Sorocaba e Jundiaí. E é no final mesmo que eu vou chamar vocês para esse debate. Mas vamos observar aqui. Laboratório de drogas sintéticas é encontrado dentro de casa em condomínio de luxo.
Beck prendeu um empresário de 41 anos, suspeito de fazer as substâncias. Ele revelou outro local com mais drogas. E aí, o pessoal no Facebook cortou esse empresário e colocou traficante. E a proposta que eu quero chamar vocês aqui para reflexão, antes de conceituar o que é ideologia e tudo mais, é ver essa outra matéria aqui. Não sei se vocês viram, né, que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma operação no Rio termina com um policial e 22 suspeitos mortos. Então, o jornal colocou isso e o pessoal lá no Facebook, na verdade é do Instituto Marielle Franco, cortou esses suspeitos e colocou pessoas, e ao invés de mortos, colocou assassinadas, ao invés de tiros, colocou chacina. O que as pessoas que fizeram esses cortezinhos na manchete está querendo passar para a gente? Vou descer mais um pouquinho para a gente ver uma outra manchete. Tudo bandido, diz Mourão sobre mortes em operação policial no Rio. Vice-presidente afirma que domínio de áreas na cidade por narco-guerrilhas do tráfico de drogas precisa ser combatido. Então, é do Daniel Treveira aí, é da Record, lá de Brasília. E aí, eu quero chamar a atenção aqui para vocês uma questão. Há muito tempo, desde que eu comecei a ter mais interesse por essa coisa, né, de dar aula mesmo, eu tenho observado que a mídia brasileira tem começado a tratar as pessoas ricas, brancas e ricas, como empresário. Então, as pessoas brancas e ricas, elas não são traficantes, elas são empresários. Mas aí as pessoas pretas e pobres das favelas, aí elas já são traficantes. Então, antes da gente começar com essa questão, né, do discurso, da ideologia e da questão da linguagem, por que na mesma notícia, né, assim, né, é tudo sobre tráfico, colocou, prendeu um empresário suspeito de fazer substância, então já encontrou ele com a substância, num condomínio de luxo. Por que chamaram ele de empresário? E por que o Mourão se diz no direito de chamar as pessoas lá do Rio de Janeiro, né? A gente sabe a situação das favelas do Rio de Janeiro, de bandido. E aí, o mais interessante dessa situação é que morreram 22 pessoas, né? Só que quem morreu não foi traficante. Morreu, a gente sabe que nessas invasões que ocorrem da polícia no Rio de Janeiro, tem morrido crianças, né? A gente sabe que crianças são completamente inocentes. Então, o que eu estou querendo chamar vocês aqui para o debate é o seguinte, eu vou lá para o finalzinho da nossa reflexão, até dar um spoiler aqui, que a ideia era contextualizar o que é ideologia e tudo mais. Mas é uma pergunta: por que a mídia, quando noticia crimes, está se referindo às pessoas brancas como empresários, mas chama as pessoas pretas e pardas de bandidos? É um tema polêmico aqui, né? A minha ideia aqui não é virar e falar que os traficantes do Rio de Janeiro estão certos, e não é isso. Nem falar que ladrão tem que fazer isso, não. O objetivo aqui não é isso. Mas é só trazer uma reflexão do quanto a linguagem pode ser potente nesse momento. Ao falar de uma pessoa de um condomínio de luxo, eles usaram a palavra empresário. Quando as pessoas vão se referir a uma pessoa da favela do Rio de Janeiro, uma pessoa pobre, eles não estão chamando de empresário. Porque assim, a gente sabe que no Brasil as drogas viraram uma certa empresa mesmo, né? O Brasil tem um problema muito sério com as drogas. Além de todos os outros problemas, a questão da droga é um problema muito sério. Mas a reflexão aqui inicial é essa. A gente pode pensar assim, é uma palavrinha, você está só implicando alguma coisa do tipo, mas não.
O objetivo aqui esse ano é tratar essa ideia de discurso a fundo mesmo. Por quê? Para além, né, do que a gente for enfrentar no futuro, seja uma prova do Enem, seja uma faculdade, seja... Às vezes vocês estão querendo se formar só porque vocês podem querer um outro emprego, ou vocês querem só essa realização pessoal mesmo, está tudo válido. Mas o importante aqui é trazer essa reflexão. A droga, está todo mundo errado, né? A gente sabe que o tráfico ele só gera mais angústia para a família das pessoas, tudo mais. Então, o tráfico, assim, né? É um problema enorme. Mas por que está tendo essa certa diferenciação? E quando eu me dei conta disso, e aí eu vi também outras pessoas, sejam da área do português, ou sejam das áreas mais sociais, refletindo sobre isso. Então, a polícia fez uma invasão no Rio de Janeiro, uma invasão que buscava, a princípio, né? A invasão é sim para controlar, né, essa questão do tráfico e tudo mais, mas aí morrem pessoas inocentes. Pessoas que, às vezes, assim, né, pode ser a filha do traficante. Mas a filha do traficante, às vezes, tem 5 anos de idade, né? Estava indo para a escola. E todos esses casos que a gente vê, né, enfim, tudo isso. O objetivo aqui não é discutir sobre tráfico e droga. Mas o objetivo aqui é tentar que a gente fique mais atento com o uso das palavras. Então... a primeira coisa não, né? Já falei um tanto de coisa. Mas o que é discurso? Eu coloquei aqui para vocês. Discurso é uma situação que vai envolver uma comunicação de um determinado contexto e diz respeito a quem fala, para quem se fala, sobre o que se fala. Então, aqui hoje eu estou dando uma aula de discurso, linguagem e ideologia. Eu estou falando para vocês, aluno do 2º ano do ensino médio da EJA, e eu estou falando aqui sobre discurso, né? Mas supondo que você está discutindo com seu esposo, e aí vocês estão discutindo, sei lá, algum tema. O seu esposo está fazendo um discurso, você está fazendo um discurso também, vocês estão conversando um com o outro, ou brigando, né, que seja, e existe ali uma certa comunicação entre você e ele. Ali vai ter algum tema, seja tema de briga, seja a discussão sobre os filhos, o que for, isso aqui não importa. Só para vocês entenderem que o discurso, ele está em todos os momentos da nossa vida, não só na vida que a gente tem em sociedade, às vezes dentro da casa da gente também. E por que lá na BNCC, que é o currículo que a gente precisa ensinar no ensino médio, eles falam para a gente ensinar discurso? Porque o discurso está muito atrelado também com a interpretação de texto. Por que a gente estuda interpretação de texto na escola? Para a gente conseguir interpretar o mundo. Para a gente conseguir entender. Às vezes fica aquela coisa assim, né, de prova de português, assim, tem um texto, aí você tem que responder 5 questões. Tipo, que coisa chata, é uma interpretação de texto, mas aquilo te capta para o mundo. Então, a gente vai sendo preparado durante a vida escolar, seja ela regular ou não, para a gente encarar esses discursos do mundo. Então, no dia a dia, a gente tem discurso, a gente lida com os jornais, seja você vai na padaria, você vê um jornal, seja o jornal aí antes da novela, seja você orientando seu filho em alguma coisa. Então, os discursos estão aí o tempo todo. E para a gente discursar alguma coisa, a gente precisa da linguagem. Então, o que é a linguagem? Ela é o meio em que você comunica. Então, a matemática é uma linguagem? Porque ela vai ter aí signos. Esses signos, aqui no caso, eu estou usando a minha voz para poder conversar com vocês. Então, eu uso aqui a língua portuguesa, né? Aqui nós somos falantes do português. Essa é a linguagem que eu estou usando para poder conversar com vocês. Aí vocês vão se perguntar, mas onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar no lugar que, às vezes, a interpretação de texto que a gente estuda, que a gente vai estudar aqui esse ano, ela tem um propósito. E o propósito, para além da leitura e tudo mais, é fazer a gente ficar um pouco mais esperto para o mundo. É quase que isso.
às vezes a gente não ser enganado, né? Seja um pouquinho, lembrando um pouquinho daquela outra nossa aula, que o William até falou assim, gente, depois que você entende isso, você fica até menos bobo, né? É isso mesmo. Mas aqui pensando nas notícias, eu continuo pensando um pouquinho aí nessa ideia da notícia, mas mais para frente também, quando a gente for estudar mais alguma coisa da literatura, os outros tipos de texto, a gente vai precisar também estar muito atento ao que as pessoas estão falando com a gente. Então, a linguagem ela é muito potente. A linguagem aqui, né, seja ela a língua portuguesa que a gente está conversando aqui, ou seja, quem está tendo aula lá nos Estados Unidos, e aí já vai ser o inglês e tudo mais. A linguagem ela é muito potente porque a gente consegue convencer através da linguagem. Então, falando um pouco aí da notícia, o que é interessante? Às vezes a gente gosta de ler notícia e tudo mais, quer ficar mais à parte do mundo, a gente lê 2 tipos de jornais. Por quê? Porque, sabe aquela coisa assim de ser impessoal? Impessoal é tipo quando a gente não quer dar muito a nossa opinião. Isso é muito difícil. E, infelizmente, a linguagem tem dessas. A gente, às vezes, dá a nossa opinião, sim. E o que está acontecendo no Brasil hoje, que está tão dividido, está tão catastrófico, as pessoas estão cada vez mais morrendo de fome, todo esse cenário que a gente já sabe, né? É que as pessoas estão ficando cada vez mais divididas, e isso está ficando muito bom para as pessoas que coordenam, né? Para todo esse ambiente de política e tudo mais. E quanto mais dividida a população ficar, mais fica fácil, né? De lançar fake news, de ficar todo mundo dividido. Então, a gente fica dividido, ninguém se une, e na hora que a gente vê, a gente está brigando com o familiar por causa de política. Não tem mais aquela união e tudo mais. Eu acho que quando tem época de eleição, todo mundo briga com a família, porque cada um tem uma opinião e tudo mais. E isso também é discurso. Brigar com alguém também é discurso. A gente briga, às vezes, com alguém toda semana, ainda mais a gente convive com uma pessoa, né? Isso é normal. E o português está aí também. O português está aí. Nesses ambientes em que a gente, às vezes, fica um pouco... assim, nossa, mas português é aquela coisa, né? A gente lê um texto e interpreta, blá. Não. Então, aí vai ter que começar também a ficar atento ao que a gente escreve. Então, mais pra frente, quando a gente estiver estudando redação, aqueles textos maiores, eu preciso que vocês fiquem atentos também quais palavras vocês vão usar nos textos. Então, às vezes, né, quem tem aí interesse de tentar o Enem, que vai ter a redação, vai ter que usar umas palavras mais formais no Enem e tudo mais. E aí, próximo conceito aí do dia de hoje é o conceito de ideologia. Então, a ideologia é um sistema de ideias, né? Que, como se diz assim, que te orienta na sua vida. Então, a gente pode ter uma ideologia religiosa. Então, a gente tem que... Algumas pessoas religiosas... Algumas não, né? Uma grande parte das pessoas. Na quarta-feira de cinzas, ou então na sexta-feira santa, não come carne. Isso é um tipo de ideologia. É aquela coisa assim, né? Que a gente... eu tenho essa ideologia, então, às vezes a gente vai criar lá nossos filhos com essa ideologia também. A ideologia é isso. Então, quando a gente vai pensar num movimento... Dei um exemplo aqui religioso, porque falar de política hoje em dia é sempre muito polêmico, né? Mas se a gente tem ali uma ideologia de seguir os costumes religiosos mesmo, essa coisa do Natal. Seguir o Natal, seguir o calendário religioso é um tipo de ideologia. Isso é ruim? Não, uai. Não tem nenhum problema nisso, né? É um tipo de ideologia. Muitas pessoas seguem, às vezes a gente desde pequenininho é criado, né? Às vezes a mãe fala, não come carne, hoje a gente não come carne, aquilo vai crescendo, isso é um problema? Não. Aí quando que tudo isso aqui começa a virar um problema? Quando a linguagem e o discurso e a ideologia, na verdade é quando a gente não reflete sobre isso. Então é um problema você ter sua religião? Nenhum, não tem nada a ver. Que bom.
o espírito da gente precisa de alguma coisa, né? Seja religião, seja ali alguma coisa, às vezes que você medita, é válido, é importante, né? Eu penso assim, é minha opinião, por exemplo. Ter ali a parte espiritual, seja ela qual for, é importante. Mas e quando que isso aqui começa a ser um problema? Quando a gente começa a não refletir principalmente sobre a política e a sociedade. E aí, vocês me perguntam, mas isso está no português onde? Nas manchetes que eu mostrei para vocês. Então, houve uma invasão no Rio de Janeiro, porque a gente sabe que o Rio de Janeiro é basicamente tomado pelo tráfico. E aí os jornais precisam noticiar isso. O modo como a gente noticia alguma coisa, seja uma fofoca. Isso não é só para o jornal, não. Mas aqui a gente está falando de uma coisa muito maior que é o mundo, né? Seja o mundo, todas as notícias, ou seja o Brasil. O modo como a gente conta uma coisa, e aqui, né? O modo como os jornais contam pra gente que aconteceu no Rio de Janeiro uma invasão, diz muito, às vezes, sobre o jornal ou sobre quem está falando. Por exemplo, o vice-presidente, ele falou assim, é tudo bandido. De fato, quem faz tráfico é bandido. Sim, de fato. Tem como eu tenho outra coisa para falar aqui, né? De fato, o tráfico é ilegal. O tráfico de drogas é ilegal. Mas aí a gente precisa contextualizar. Às vezes, porque no que aconteceu no Rio de Janeiro, morreram, não sei, se me engano, não sei se foram 20 ou 25 pessoas, a gente confere ali na manchete. Mas 22. Obrigada, Graça. Morreram 22. De nada. Mas dentro dessas pessoas tinham Foram 28. 28? Obrigada. Na verdade, o total de tudo foram 28, um policial e 27 pessoas. Muito obrigado, William. Esse print que eu tirei. Desculpa, professora. Não, tá tranquilo. O que importa é que morreram pessoas, né? E quando noticia isso, a gente pensa assim, morreram 27 traficantes, né? A gente pode pensar, tipo, às vezes a gente pode até falar, nossa, que bom, né? Agora o tráfico diminuiu, né? Porque a gente sabe toda a situação. Mas dentro dessas pessoas, primeiro que morreu um policial. O policial. E dentro dessas pessoas morreram pessoas que não tinham a ver com o tráfico. Aí, nesse momento, a cabeça da gente tem que se perguntar assim, peraí, alguma coisa não está legal. As coisas não... peraí, está morrendo gente que não tem que morrer? As pessoas têm que morrer? Estou perguntando para vocês. Porque tem gente que vai virar e falar assim, bandido bom é bandido morto. É a opinião que você tem. Eu, pessoalmente, eu não tenho essa opinião. Mas se você tiver essa opinião, a gente alguma hora pode conversar. Você me chama lá no WhatsApp, a gente conversa. Mas eu quero que vocês entendam o que tem disso de português. Porque se a gente noticia uma coisa, se a gente está lá num condomínio de luxo, a gente noticia que um traficante é empresário, mas que na favela do Rio de Janeiro é traficante, por quê? A gente precisa começar a se questionar sobre o uso das palavras. E na hora que a gente dá um estalo para isso, a gente começa até a ser mais educado com as pessoas, porque a gente vê que às vezes as nossas próprias falas são falas ruins. São falas que às vezes a gente é muito... a gente está brigando com alguém, a gente fala um palavrão ali, aquilo faz a pessoa mal e tudo mais. Isso é português, isso é discurso, isso é linguagem. Isso é importante porque tudo tem um momento, né? Tipo assim, a gente tem um momento para rir, para divertir, a gente tem um momento de ler poesia, a gente tem um momento de ler notícias, a gente tem um momento de brincar, falar sério. E aí a gente precisa começar, assim, a refletir até das nossas próprias opiniões, né? Igual eu acabei de virar para vocês e falar, não, eu não concordo, né, com essa ideia do bandido bom, bandido morto. E a gente precisa se refletir, tudo. Refletir. Por que eu penso isso? Será que tem alguma coisa a ver com a minha história? Será que... por que a pessoa pensa isso, pensa aquilo? Então, meu objetivo aqui, durante esse ano todo, eu acho que até o momento nem está aparecendo tanto aula de português, eu já com a nossa quarta aula, né?
porque a gente está muito acostumado a não entender por que é passado para a gente interpretação de texto. Por que a gente tem que estudar português, se a gente já sabe português, se a gente já fala português? Porque o português, se ele é a nossa linguagem, ele vai estar sendo usado aí para convencer a gente, para enganar a gente, às vezes até para poder falar a verdade com a gente. Então, às vezes a gente assiste só um jornal, né? De noite agora passa Record, SBT, passa Globo também. Às vezes a gente fica só num jornal, porque às vezes, não sei, se adaptou e tudo mais. E às vezes quando a gente muda de jornal, a gente vê que a mesma coisa está sendo noticiada de um jeito diferente. E aí é que a gente precisa fazer esse estalo. Nós precisamos nos tornar, assim, né, na hora que a gente fecha um ciclo, seja o ciclo do ensino médio, seja o ciclo de uma faculdade, se tornar seres críticos. O que é ser aquele ser crítico, assim, aquela pessoa crítica? Você lê uma coisa, você pode ler, mas dentro da sua cabeça você está se perguntando, é isso mesmo? Vou pesquisar um pouco. Às vezes, quando a gente recebe algumas coisas no WhatsApp, que às vezes é danado para indicar algumas coisas, vírus, ou então algumas coisas fake news para a gente, e é de novo incentivando vocês a ir pesquisar. Não compra tudo que as pessoas falam de primeira, não. Até o que eu estou falando. Na hora que terminar aqui a aula, se vocês tiverem um pouco mais de interesse, busca um pouco na internet, digita aí no Google, discurso e linguagem. Tem que vai aparecer. E isso em todas as disciplinas. Óbvio que assim, né, a gente tem algumas disciplinas que são mais... não tem muita discussão, né? A matemática 2 mais 2 é 4, não tem muita discussão. Mas o que eu quero abrir aqui é um certo diálogo, uma certa conversa assim, com vocês, no sentido de por que está no currículo de vocês a gente estudar discurso? Por quê? Será que tem alguma coisa aí que não estão contando para a gente? Eu não sei quem chegou a assistir o seminário da última sexta-feira. Eu vi que o William assistiu, né? Sobre o Paulo Freire. E no início... Eu assisti. Ah, que ótimo, Miral. A Graça também. Foi muito... A minha internet estava ruim. não consegui. Acho que ficou gravado, Rosângela. Depois você tenta dar uma olhada lá. Mas teve uma fala muito interessante da professora que ela fala assim, gente, às vezes a gente pensa que o Brasil, essa questão da pobreza, às vezes chega a ser quase que um projeto. A gente sabe o quanto as coisas são injustas e desiguais no Brasil. A gente precisa estar atento para isso. Não tem como eu aqui ficar falando de português com vocês e esquecer o que está acontecendo no Brasil hoje em dia, né? Tanto a questão da pandemia, que a pandemia, além de matar do vírus, né, e da falta de leito, de hospital e tudo mais, ela está matando porque as pessoas estão ficando desempregadas. Então, a gente precisa dar um estalo de por que isso está acontecendo. Né? O Brasil é um país tão, assim, tão bacana, exporta soja para outros países, a gente tem a Amazônia, a gente não tem placa tectônica, a gente não tem terremoto. O que está acontecendo? Então, não tem como eu vir falar aqui com vocês, né, sobre o português e dar uma aula de discurso e virar para vocês e falar assim, discurso, pensando aqui, né, no que é o nome discurso. Discurso é uma situação que envolve uma comunicação. Tá, mas onde que está essa comunicação? Eu estou me comunicando com vocês. Na hora que terminar a aula, vocês provavelmente vão comunicar com quem vocês moram aí. Seja um relacionamento amoroso, seja relacionamento com os pais de vocês, e seja relacionamento de amigo. Eu não sei se vocês já viram um filme que chama Para Sempre Alice. É uma história de uma professora, ela é professora de inglês, né? No caso é como se fosse a gente aqui, só que um professor de português, e ela tem Alzheimer. Quem não tiver assistido esse filme e tiver a oportunidade de assistir, é muito interessante. E aí me lembra, até contar um relato aqui pessoal, que eu sou muito agarrada na minha avó, muito apegada a ela, e há um tempo a gente da minha família descobriu que a minha avó está com Alzheimer. E é nesses momentos que eu acho que a gente começa a refletir o quanto que a linguagem é importante. No filme,
a atriz tem um Alzheimer bem precoce. Ela deve ter, no filme, assim, uns 40 anos. Minha vovó vai fazer 88, então ela já está bem velhinha, né? Então, às vezes A minha mãe também está começando. Pois é difícil. Então, assim, às vezes eu chego lá na minha avó e ela não reconhece mais os cômodos da casa, então a gente fala banheiro com ela, ela entende que é quarto e tudo mais. E aí? Como que a gente conversa sem um pareamento assim, de linguagem? Então eu falo, minha avó tem 88 anos, tem Alzheimer, a Rosângela vai falar, minha mãe também tem 89 anos. Ou seja, a gente está falando sobre a mesma coisa. Como que eu faço quando a linguagem... Então, se eu falo para vocês água, copo com água, todo mundo provavelmente pensa na mesma coisa, né? Vocês não pensam um copo com água, um suco de maracujá, vocês pensam um copo com água. Então, e onde que eu quero chegar nisso aqui? Que a gente precisa saber como se comunicar. Mas não é como se comunicar só assim, bom dia, obrigada e boa tarde. A gente precisa saber como se comunicar nos nossos textos também. O que vocês vão escrever para mim, nas tarefas, nas atividades. E aí a gente volta para aquela ideia da gramática. Saber se comunicar assim, né? Envolve aí a pontuação, envolve aí as palavras que a gente vai usar, envolve aí os conectivos também. Eu vi que o pessoal já imprimiu, já olhou os conectivos, já imprimiu, fico muito feliz, que bom. Para vocês imprimirem mesmo, então ter no celular ali. E vocês conseguem perceber que eu começo falando com vocês de uma manchete e a gente volta para o mesmo lugar? Comunicação, linguagem, discurso. A gente precisa saber se comunicar e a gente precisa criticar o que as pessoas estão comunicando com a gente. Como a gente lida e vai lidar até a gente ficar vivo com as notícias e com o mundo e com o Brasil que tem tanta corrupção, a gente precisa ficar um pouco mais esperto. Então, o que eu estou convocando, eu estou chamando aqui para vocês é o seguinte: gente, vai ver uma notícia, não compra ela de cara, não. Agora, com essa situação da vacina, pandemia, surgiu um tanto de coisa. Assim, a gente está até meio... Meu Deus, o que é verdade, o que não é? Quando surgiu a vacina, saiu um tanto de polêmica sobre a vacina e tudo mais. Só que, olha para vocês como que é muito engraçado. Quando eu era pequenininha, minha mãe me pegava pelo braço e falava lá assim, ó, hoje nós vamos tomar essa vacina. Preenchia lá o caderninho de vacina e eu tomava a vacina. Por que do nada as pessoas começaram a questionar tanta vacina? Eu lembro de tomar a gotinha, ir lá no posto, aquela coisa toda, de reclamar, de tomar vacina no braço, de ter lá o cartãozinho de vacina. Por que a gente começou a questionar tanto a vacina? E que, se vocês estiverem pensando em alguma resposta, não tem problema, não. A gente às vezes pode pensar numa resposta. O meu objetivo aqui é provocar vocês para a gente chegar em algum lugar e a gente ver que o que a gente for estudar aqui em português tem uma importância. Tem uma importância porque aquilo que a gente senta ali e vai fazer ali uma atividade de interpretação de texto, aquilo ali não está te treinando só para a interpretação de texto do português e depois que terminar o ensino médio acabou, vocês são livres. Não. A gente está lidando com a linguagem o tempo inteiro. Vocês querem questão com a linguagem mais... Prova viva de linguagem é quando a gente briga com alguém. Você fala que a pessoa é uma coisa, aí a pessoa vira para você e fala assim, mas você me chamou disso, e você fala, não fala isso não, e aí pá. É a linguagem. E aí a gente precisa urgentemente saber se comunicar, porque o Brasil está ficando muito dividido. E essa divisão nossa está só piorando a situação. E na época de eleição, então, na hora que a gente vê, a gente está brigando com as pessoas e aquela coisa toda. Por quê? Nós somos seres que têm comunicação. Quem não fala, aprende a Libras, né? A gente tem outros recursos. Libras é uma linguagem também. Que bom, né? Que a gente tem aí uma linguagem para essas pessoas com deficiência também. E a gente precisa aprender a se comunicar urgentemente. Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte, assim, vocês também não acham que a gente está comprando rápido demais o que falam pra gente?
A gente lê uma notícia e a gente fala, tipo, é isso mesmo, né? Tipo, a gente vê o Mourão falando que é tudo bandido, a gente fica, tipo, aquilo vai para algum lugar na nossa cabeça. Meu objetivo aqui é virar para vocês e convencer vocês a ferro e fogo que não são bandidos, que morreram pessoas inocentes. Não, meu objetivo aqui não é convencer vocês de X ou de Y, mas é de fazer vocês pensarem, refletirem. Sabe aquela coisa assim que você lê uma notícia, aí você tipo relê ela de novo, e aí você te dá um certo incômodo, assim, aquela coisa de, peraí. E eu não estou falando só sobre questões políticas e sociais, não. Quando a gente coloca no jornal, ainda mais esse jornal de fim de tarde, assim, as pessoas estão matando outras pessoas à toa. A gente vê briga de duas pessoas, a pessoa gritou com a outra, o outro meteu a faca, pá. O que está acontecendo, né? E aí, para além de entender o que está acontecendo, a gente precisa entender também onde que discurso, linguagem e ideologia, que é o que está no currículo de vocês para vocês estudarem, vocês precisam estudar discurso, por que vocês precisam estudar isso? E eu tenho uma dica aí para vocês, é para a gente não ficar muito bobo. Para a gente não ficar muito bobo. Para a gente entender que às vezes as coisas são projetos mesmo. Às vezes, assim, essa coisa de terem colocado a gente um contra o outro. Eu sou PT, eu sou Bolsonaro. Colocaram a gente um contra o outro. Separaram a gente. Agora não está ninguém mais unido. Não está todo mundo unido. Mesmo que as pessoas tenham opiniões X ou Y, as pessoas estão separadas. E vocês podem assim, ter certeza de todo o meu estudo, toda a minha carga que eu venho até o momento, essa separação, essa bipolarização do Brasil em dois, até em mais, tem um propósito. Quanto mais separado a gente ficar, menos unido a gente vai estar, e aí melhor para eles. Para eles são as pessoas os políticos que fazem tanta corrupção no Brasil. Que isso aí eu acho que os dois lados, entre aspas, assim, concordam. Que a gente poderia estar muito melhor como país e tudo mais. Então, a aula sobre discurso hoje era isso. Tentar puxar vocês um pouquinho para essa coisa assim. Eu estou sendo uma pessoa crítica? E por que é importante ser crítico? Para basicamente você não ser feio de bobo. Para você, às vezes, não ler ali que o Mourão virou e falou, é tudo bandido. Mas a gente pensar, de fato, eu posso considerar que as pessoas do tráfico são bandidos. Mas por que a mídia não está considerando uma pessoa do tráfico que mora num lugar de luxo como bandido? Por que se achar uma pessoa lá no Buritis, em Belo Horizonte, ela vai ser empresária, mas se achar uma pessoa na Rocinha, é bandido? A cor, a raça das pessoas interfere no modo como as pessoas estão noticiando as coisas. E a gente precisa estar acordado para isso. Para não cometer mais injustiça e para ficar esperto. Porque senão a gente acaba se separando mais ainda. Não é esse o objetivo. Eu acho que a gente precisaria estar mais unido mesmo, né? Contra um bem maior, que é o país e tudo mais. E o português entra em tudo isso. Porque o jeito que eles pegam lá o microfone e aí noticiam pra gente, se a gente vê lá no Congresso, que é tanto de homem engravatado brigando um com o outro, mas na hora que vão noticiar pra gente, falam quase que em grego, né? A gente não consegue entender tudo que está falando sobre política. Então a CPI da pandemia, o STF de não sei quem, e papá, aí começa a surgir uns nomes novos. Eu pergunto assim, eu não sei quem no Brasil que está completamente orientado sobre política. Por que a gente liga a televisão, assim, às vezes a gente vai ler um documento oficial, alguma coisa assim, a gente não consegue entender? Porque estão usando uma linguagem difícil demais. Conseguem perceber que o português está aí também? Estão usando uma linguagem difícil demais. Por quê? Porque se a gente entender, a gente vai ficar muito revoltado. Então, eu queria saber de vocês, assim, agora, se tudo isso faz sentido, se vocês já tinham pensado o português por essa lógica, se essa ideia de discurso, de linguagem,
Se faz sentido para vocês, se alguém quiser falar alguma coisa aí, tá? Deixa esses minutinhos finais aí para a gente poder refletir, pensar. Mas vocês já pensaram assim, que se tiver alguma aula de português em que a gente reflete sobre as notícias, sobre as manchetes? Aquilo é português. Por que a gente não está analisando as manchetes? Por que a gente não está analisando os anúncios publicitários? Eles querem que a gente compre, né? Mas às vezes eu estou apelando. É igual a PUC Minas, né? Que é a universidade. Tá na pandemia, né? E eles fizeram um slogan assim: a PUC Minas está preparada para o novo normal. Ou seja, assim, eles estão meio que usando um pouco da pandemia para falar que eles estão preparados, assim. Tipo, entende como anúncio publicitário, as coisas têm propósito e a gente precisa estar crítico, a gente precisa meio que analisar isso de um lugar assim, como estudante mesmo, né? Essa posição que é tão privilegiada e é tão boa, a gente ser estudante, a gente olhar e ir atrás e pesquisar. Alguém quer falar alguma coisa? Faz sentido para vocês? Isabela. Não sei. Pode falar, Rosana. Isabela. Você fez uma observação aí. Eu estava vendo aqui a televisão, então estava tendo uma reportagem lá no Congresso. E eles todos, o Boba falando, todos engravatados, todos bonitos lá. Só que quando um dos deputados, ele começou a falar, eu não entendi uma palavra do que ele disse. Ele usou umas palavras que eu nunca ouvi na minha vida. Nunca. E ninguém falando. Então ele falou. Para mim ficou do mesmo tamanho. Eu não entendi nada. E eles estavam numa discussão lá e ele falando com aquela ponta, mas palavras que eu não entendi nada, com umas palavras muito difíceis. Entendeu? É o que você está falando aí agora. Eles fazem aquele discurso, né? Falam bastante, e a prova que eles querem lá e a gente não fica sabendo e nem entendendo de nada. Exatamente, Rosane. Então fica assim, né? E por quê? Por quê? Né? Pode falar, Graça. Eu tenho hábito, eu gosto de assistir esses programas da TV Câmara, não sei como é que chama lá, de político. Só que eu costumo fazer o seguinte: quando algo me chama a atenção, que eu sei que vão ser os juízes, os ministros, aquele lá do STF que vão falar, eu levo um dicionário e anoto todas as palavras técnicas, porque não são palavras difíceis e não conhecidas, são técnicas que eles usam no contexto ali daquele momento. Então, eu anoto as palavras e vou acompanhando pelo dicionário. Então, dessa forma, dá para você entender o que está sendo falado. Agora, hoje aconteceu uma coisa comigo, que eu achei muito interessante, que é uma forma também de entendimento da fala, da comunicação, e foi através do telefone, que são esses golpes que têm sido dados por telefone. Hoje quase que eu caí num golpe, né? A moça começou o discurso assim comigo: você é Maria Antônia? Sim, sou. Ah, Maria Antônia, o seu cartão do INSS de aposentadoria está com problema, o correio está demorando. Quando ela falou assim, na hora eu matei a charada. Porque eu sou aposentada há muitos anos, o INSS nunca trocou meu cartão. Eu recebo por banco, etc. Eu disse para ela assim: olha, esse assunto que você quer conversar não é comigo. Eu não estou entendendo, aí eu comecei a conversar, sabe? Eu não estou entendendo, eu não sei o que você está falando, vou falar, tarará, tarará. A moça ficou sem graça, eu disse: olha, Deus te abençoe, pare com isso,
que isso não está certo. Procure outro trouxa. Ela pegou e desligou o telefone. Então, eu acho que o que está faltando é exatamente isso que você falou. Eu anotei algumas coisas aqui. Que isso pode ser... quanto mais a população se divide, mais difícil fica a união entre nós. E é isso que tem que ser levado em conta. De fato, o que é verdade, o que não é verdade, e absorver disso o que é bom, o que não é. Eu acho muito prudente esse estudo que você propôs, mas que a gente tenha consciência para até entender o discurso. Exatamente. Eu acho que é isso, igual, né? A gente está vendo, os golpes aumentaram muito, gente. Graça, você deve ser a terceira pessoa só esse mês que eu estou ouvindo falar que a pessoa foi atrás de golpe. Alguém quer fazer alguma consideração? A Rosângela e a Graça falaram isso, se quiserem, né? Você quer falar? Eu quero falar, professora. Pode falar. Eu, na verdade, né, igual você colocou aí, né, a questão de se a gente já tinha reparado a questão do português, né, trocado, né? Igual no caso do... O rapaz, ele mora numa casa de luxo, mas ele é considerado como empresário, né? E não como um traficante, né? E realmente eu nunca tinha percebido essa mudança mesmo, não, né? Hoje foi bom, né? Hoje foi bom porque está mostrando realmente que eles trocam. E a questão do Rio de Janeiro, nesse caso dessa matança que teve, né? Então, assim, igual nós estamos falando, tem algumas trocas de letras aí que ninguém está entendendo ainda, né? Mas nem todo mundo é bobo, né? Então, fala assim, a questão de que estava tendo uma troca de tiro e um policial dentro de um trem, né, num vagão passando próximo, tomou um tiro. Não, espera aí, isso está errado, tem alguma coisa errada. Logo um policial civil. Então, assim, eu vejo, né, no meu olhar, eu vejo que, assim, esse policial estava passando ali, ele pode ter tomado um tiro e depois a polícia invadiu o morro para poder cobrar aquilo que aconteceu com o policial. Agora, que estava tendo uma troca assim, acertou um policial civil, coincidência. Então, assim, para mim, o português, igual você está falando, eles trocam, né? Então, para a gente poder entender outra coisa. E a questão dos políticos, no meu ponto de vista, igual a Graça falou, né? Que ela olha no dicionário, né? Então, assim, é muito válido. Mas só que eles usam essa outra língua, essa tática, para poder enganar nós, né? Eu falo em geral, para poder enganar nós. Então, assim, quem tiver sabedoria, vai lá e usa a sua sabedoria, né? Agora, e os outros que não sabem ler, não sabem escrever, né? Mas sabem só ouvir, né? Então, assim, eu vejo que eles usam essa malandragem. E no caso, igual a Graça falou, você também falou, às vezes a gente não está unidos porque ninguém está entendendo, né? Porque senão nós estaríamos todos nós com um salário de aposentadoria bem pago para nós, um salário melhor para todo mundo, né? Então, se todo mundo entendesse, nós íamos lutar por aquilo que é o ideal, pelo aquilo que é o certo para nós, né? Esse é meu ponto de vista, né? Com certeza. Então, assim, o meu ponto de vista é esse. Eu vejo assim que o português, ele é muito interessante. Hoje, participando da aula, eu acho que sim, vou ser muito sincero, eu participando da aula, né, online, igual nós estamos tendo aqui, nós estamos tendo muito mais conteúdo, né? Tá passando coisa pra gente que eu nem sabia que o português estava dentro, a matemática estava dentro, a história estava dentro. Então, assim, hoje está dando para nós um leque, abriu um leque para nós que
chega amanhã, já de manhã, já quer que tenha aula, entendeu? Para poder aprender mais. Eu fico muito feliz com isso, de verdade, viu? Eu acho que... E é a gente tentar sempre ir passando aquilo ali, assim, né? É igual você tá falando, não refletir sobre isso. E é isso, gente, vamos tentar... às vezes, quando a gente está estudando, a gente fica assim, não, meu português, tá? Aquela coisa da gramática. Onde é que isso está no meu dia a dia? Tá aí, ó. Tá aí. O dia tá aí. Pode falar, Graça. Olha, eu quero só usar um... Deixa eu ver se vai dar para ver aqui. Tá vendo, ó? Tô vendo. Eu sou síndica aqui do meu prédio. E a gente está com uma causa na justiça. Então, a advogada me mandou um e-mail com o seguinte termo, ó. Conforme decisão em anexo, o juiz deferiu, botou entre aspas, acatou o pedido de realização de perícia no processo. Sendo assim, temos prazo até 28/5/2021 para apresentarmos quesitos e indicarmos assistente técnico. Como que eu vou saber o que é quesitos se eu não entender o termo técnico que ela usou aqui? Nada mais do que perguntas que serão feitas ao juiz por um engenheiro que conhece tecnicamente o que foi feito aqui responder. Então, é muito importante também a gente usar o paizinho lá dos burros, me perdoe. Isso mesmo. E sabe, Graça, agradeço aí pela colaboração do seu e-mail. E mais interessante ainda, sabe o que é a gente pensar? A gente saber identificar qual que é a palavra que a gente não entendeu. Porque, por exemplo, se a gente tem ali, passa um exercício processo difícil pra caramba, vocês ficam ali, aí vocês vão analisar, peraí, eu sei mais ou menos o que ela tá falando, mas ali às vezes tem uma palavrinha, deferir o quesito, posso ir tanto no dicionário, posso digitar no Google também, deferir, significado. É importante a gente também identificar qual que é a palavrinha que está desfazendo o nosso entendimento ali. E aí, começar a entender a coisa. E atrás de entender. Que às vezes, quando a gente não entende alguma coisa, a gente fica paralisado. Isso acontece com todo mundo. Comigo, com vocês, já deve ter acontecido também. Então, aí atrás do que às vezes ela pegou, isso é a mesma coisa de ser ferramenta, um computador, um celular. Às vezes é uma pecinha que está faltando ali para você conseguir. Então, um e-mail. Quesito. Imagina, mas o que será que é quesito? É queijo? Que trem que é esse? Vou lá no Google, eu abro o dicionário, quesito, significado. Eu abro ali, não consegui entender ainda não. Digita quesito e vê onde que aparece no texto. Vai atrás também. Óbvio, estou aqui para o que vocês precisarem. Mas essa independência em comunicar, porque no final das contas a comunicação mais difícil é a gente com a cabeça da gente, né? Que é muito difícil também. É a gente ir tentando entender ali o que é linguagem, o que me ajuda a entender. Eu sei que no final vocês vão ver que vai fazer sentido. Eu agradeço aí Rosângela, William e Graça que fizeram as contribuições. Quem quiser falar alguma coisa, eu estou aqui disponível. Às vezes quiser mandar no WhatsApp também. Mas hoje era isso que eu precisava passar para vocês. Dar uma... É o leque. Gostei do leque que o William falou, tá? E eu acho que é isso. Eu não vou passar nenhuma atividade ainda não, porque eu sei que está meio difícil colocar os negócios no Google Sala de Aula, então para eu apertar muito aí vocês, mas aí na semana que vem a gente já volta continuando falando um pouco mais de português e de mundo, tá? Mas eu sei que em algum momento vai fazer muito sentido aí para vocês, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, se Rosângela, Graça e William quiserem falar mais alguma coisa também... Eu queria só comentar também que semana passada eles quiseram aplicar um golpe na minha mãe também, pelo telefone. Ligaram para ela e falou assim, que estava falando com Ruth, ela falou assim, porque eu queria ver da internet da senhora, que é da internet da Oi,
Aí ela falou assim, minha filha, eu não estou entendendo o que você está falando, eu vou passar para minha filha. Aí passou para mim, falou, Rosângela, eu não estou entendendo o que essa mulher está falando. Falei, deixa comigo. Porque eu falei para ela assim, mãe, a hora que a senhora não entender, a senhora não alonga, não. Passa para mim ou para qualquer outra pessoa que estiver perto desse nome. Aí ela falou assim, não, é porque a televisão da sua mãe vai ser desligada. Eu falei, sim. Mas o que eu preciso de fazer para não desligar? Aí eu preciso do CPF dela, eu preciso da identidade dela, eu preciso do cartão dela, porque foi feito no cartão. Eu falei para ela assim, aqui, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, a minha mãe não tem a Oi, né, que é a internet. Segundo, você pode tirar, tá? Não vai fazer falta para ela, não. Tá bom? Muito obrigada. Deus te abençoe. Bom dia. E desliguei o telefone. Não ligaram mais. Então, você vê como a todo momento, assim, a vida são vários discursos, né? Pra vocês verem como é interessante. A gente tem que estudar sobre discurso no segundo ano, e é nesse momento que a gente faz sabe quando a lâmpada acende, assim, né? Igual um desenho animado, que a gente precisa estar atento a tudo ao nosso redor, as palavras, por que estão usando aquilo ali, né? Sem ficar louco, lógico. Hoje em dia, se a gente se informa demais, dá vontade de chorar. Né? Na hora que ela falou assim, vai desligar a televisão. Eu falei para ela assim, aí a pessoa já caiu e falou, mas como que eu vou ficar sem televisão? Eu não posso ficar sem, né? Então, por favor, né, Rosângela? Aí olha pra você ver, ela falou bem a televisão. Ela não falou assim, você vai ficar sem alguma coisa que, né, que às vezes a gente não usa. É a televisão. Não, assim, a televisão. Então, Ô, Rosângela, mas só uma observação aí na sua fala. Uma vez eu caí num golpe, desculpa, professora, agora a gente está, coisa que mais está dentro do assunto. Eu caí num golpe, me ligaram, meu esposo ainda era vivo e tal, e aí dizendo que era sobrinho dele, etc. e tal. E que o meu filho, eu falei assim, olha, eu não tenho filho, eu só tenho filho, então vai catar coquinho. Porque comigo é assim, é papo, né? Falei, vai catar coquinho. Aí, comentando com a minha família, falou assim, mamãe, você não fala isso. Porque da próxima vez ele já sabe que você só tem filha. Então, vai falar filha. Então, Rosângela, por favor. A gente tem que ficar esperta até nisso. Né? Exato, você vê, né? Aí, olha pra você ver, aí já venho eu com o português, né? É uma troca de uma letrinha só, filha para filho. Isso, é igual o interfone, a pessoa interfone. Quem é? É você, eu ia falar meu amor, né? Mas ele já morreu tem 3 anos, então eu vou falar, é você, meu amor. Aí meu genro falou assim, dona Graça, a senhora não pode falar assim, porque se for o bandido, ele vai falar Exatamente. Então entendeu? Essa semana eles mandaram para minha esposa, eles mandaram aquele do WhatsApp, né? Aperta aí, né? Eles mandam para você um linkzinho falando, aperta aí. Só que ela não apertou, não. Só falou comigo, né? Depois, amor, mandaram um zap aqui, mandando apertar. Eu falei assim, não aperta não. Ela falou assim, não, eu sei que não pode apertar, né? Porque você apertando já clona o seu telefone, né? Exatamente, clona seu telefone, aí ele já começa a ter acesso aí pro seu telefone. Isso. Pra vocês verem como a gente precisa estar sempre... É até chato, né? Que a gente tem que estar sempre ali ligado. Mas, pessoal, por hoje era isso. Hoje vai ficar só essa reflexão aí. Conversem com outras pessoas também sobre o que a gente conversou aqui. Vejam se faz sentido para vocês, se faz sentido para outras pessoas. Falando sobre linguagem, não vai fazer os discursos de vocês também. E é isso, eu agradeço a presença do pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? É só me falar. Mas é português, tá? Eu juro que é português. Não tá aquela coisa gramática, não. Mas a gente está falando sobre português. A gente vai, no final do ano, assim, se tornar cidadãos mais críticos, mais potentes aí. Essa palavra cidadão é tão forte, né? É cidadão mesmo, aquela coisa pertencente ali à cidade e ao país e tudo mais.
Então é isso. Boa noite aí. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pela aula. Foi ótimo. Obrigada a vocês. Muito bom, Levi, muito obrigada. Tchau, pessoal. Até Tchau, amanhã. Até semana que vem. Tchau. Até. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite.